Olá, bem-vindo, bem-vindas para mais uma leitura do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Essa vai ser a nossa 12ª leitura. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de fazer os comentários entre os capítulos, eu vou ler todos de uma vez e depois, ao final, a gente faz os comentários. E hoje nós vamos aqui dar uma engrenada em alguns capítulos. Eles são um pouco menores, então dá para emendar. Hoje vamos falar do dia 27 de janeiro, do dia 28 de janeiro, do dia 29 de janeiro e 30 de janeiro. Então, acho que é interessante a gente ler direto para não perder a conexão entre eles. E depois a gente faz aí os comentários que acharmos, né? Eu vou achar aqui interessante, que é algumas coisas que eu pontuei nesses capítulos, nesses registros da nossa protagonista Valéria. Então vamos lá. 27 de janeiro. De alguns dias para cá, ando muito cansada. À tardinha, quando volto para casa, sequer tenho vontade de comer. Parece-me ter chegado a um ponto em que é necessário passar minha vida a limpo, como quem arruma uma gaveta na qual por muito tempo tudo foi sendo jogado de qualquer jeito. Talvez seja a idade dos filhos a me sugerir esses pensamentos. De fato, dos meus 20 anos até hoje, cuidei somente deles e desse modo me parecia cuidar de mim mesma. Mas até agora foi fácil. Bastava me ocupar da saúde deles, da educação, das notas na escola, interesses e problemas de uma idade diferente da minha e que, pessoalmente, não me diziam respeito. Hoje, porém, ao assistir aos primeiros confrontos deles com os problemas da vida, ao vê-los incertos quanto ao caminho a tomar, me pergunto se aquele que escolhi é o adequado. Oferecendo-lhes minha experiência, tento compreender muitas coisas que me aconteceram e que aceitei sem me perguntar a causa delas. Às vezes, eu precisaria ficar sozinha. Nunca ousaria confessar a Michele, temendo desgostá-lo, mas sonho ter um quarto só para mim. Os empregados domésticos, embora trabalhem ininterruptamente o dia inteiro, à tardinha, dizem boa noite e têm o direito de se fechar num quarto, num cubículo. Eu me contentaria com um cubículo. No entanto, jamais consigo me isolar e só renunciando ao sono é que encontro um tempinho para escrever aqui. Se quando eu estou em casa interrompo o que estou fazendo, ou à noite na cama paro de ler e olho o vazio, há sempre alguém que pressurosamente me pergunta em que estou pensando. Mesmo que não seja verdade, respondo que estou pensando no escritório ou fazendo umas contas. Em suma, devo sempre fingir só pensar em coisas práticas. E essa dissimulação me desgasta. Se dissesse que estou pensando em um problema moral, ou religioso, ou político, sei lá, eles começariam a rir, caçoando afetuosamente de mim, como fizeram na noite em que afirmei meu direito a ter um diário. Mas como alguém pode se regular segundo certas normas se nunca pensa nelas? Michele volta do escritório e começa a ler o jornal. Ouve música, sentado na poltrona, e pode pensar, refletir se quiser. Já eu volto do escritório e devo ir imediatamente para a cozinha. Às vezes, vendo-me passar atarefada, ele me pergunta: "O jantar está pronto? Quer ajuda?" Eu logo declino de sua oferta, agradecendo. Na verdade, me envergonharia se ele tivesse de me ajudar em minhas obrigações femininas, a cozinhar, por exemplo. Embora ele não se envergonhe nem um pouco em receber ajuda nas obrigações que são consideradas masculinas, ou seja,
fornecer o dinheiro com o qual se compram os alimentos que serão cozinhados. Noites atrás, fomos ao cinema. Era um filme americano. A certa altura, via-se o marido ajudando a mulher a lavar os pratos. Todos riam, e eu também, confesso, tive vontade de rir. Depois, via-se a mulher trabalhando num escritório, séria, de óculos, dando ordens a uns funcionários. E ninguém ria. Comentei que, evidentemente, presume-se que as mulheres sejam capazes de saber fazer mais coisas do que os homens. E Michele se enfureceu. Penso assim, com certo rancor, quando estou cansada. Talvez as mulheres consigam se habituar mais depressa a situações novas, pensem menos em geral e por isso as aceitem sem justificá-las. Michele tem 49 anos, nasceu numa época em que tudo era diferente. De sempre que seu pai nunca admitiria ser visto com um pacote embaixo do braço. Já Ricardo não se envergonha disso nem um pouco. Às vezes me ajuda de espontânea vontade, ou então me faz companhia quando estou na cozinha e conversamos. Entre o filho e sua mãe, sempre se estabelece uma confiança maior do que aquela entre mãe e filha, embora pareceria natural o contrário. Talvez pelo fato de cada um pertencer a um sexo diferente, eles nunca adquirem uma familiaridade absoluta. Parecem menos parentes, eu diria, e por isso podem ser mais sinceros. Entre mulheres, porém, as duas se conhecem bem mais. De fato, o estado de espírito de Mirella me abala intensamente, ao passo que a seu pai não preocupa nem um pouco. Ricardo me contou que a irmã costuma sair com pessoas mais velhas do que ela, que frequentam o bar de um motel e bebem. Mencionei isso a Michele, mas ele sempre vai de um extremo a outro, a depender de seu humor. Uma hora diz que as mães são sempre exageradas, que é preciso compreender a juventude. E outra hora afirma que vai trancar Mirella dentro de casa. Então, não ouso falar francamente com ele, mas me pesa assumir sozinha essa responsabilidade. Tenho medo de estar errada. Ontem à noite, para lhe falar de Mirella, recorri a um estratagema. Disse que a filha de uma colega minha se comporta de um modo que descrevi reportando-me justamente ao modo de se comportar de nossa filha. Perguntei o que faríamos em caso semelhante, e ele respondeu que a nós essas coisas não podem acontecer, porque tudo depende de como os filhos são educados, dos exemplos que receberam. Que minha amiga é viúva, a jovem não teve a orientação paterna, e aquelas eram as dolorosas consequências. Não tive coragem de lhe confessar que essas coisas acontecem justamente conosco. Me parecia que não era verdade. Então, falei com a voz meio hesitante, me escondendo atrás de um sorriso. Pois é, tem razão. Mas vamos analisar uma hipótese. Suponhamos que Mirella adote atitudes livres demais, que fique até tarde fora de casa e que na volta a cara dela não me agrade. Ele me interrompeu aborrecido. Não quero ouvir isso nem por brincadeira. Tudo bem, continuei, sempre no mesmo tom. Mas imaginemos que ela volte para casa com presentes caros, oferecidos por um homem, e que os justifique com uma mentira, como naquela noite, lembra? Em que ela afirmou ter saído com Giovanna, mas na verdade havia ido dançar. Suponha que ela diga que deseja viver uma vida confortável, de qualquer modo, por qualquer meio. Michele retrucou que jamais permitiria que Mirella falasse assim na casa dele. Objetei que acabou o tempo em que o pai podia dizer não permito e a filha devia obedecer porque ele lhe fornecia comida, roupas, alojamento. Agora, se é um bem ou um mal, não sei. Mas uma jovem como Mirella pode responder: vou sair de casa e começar a trabalhar.
Então Michele disse que não queria desperdiçar seu tempo escutando essas conversas absurdas. Eu, evidentemente, não tinha nada para fazer se me perdia nessas hipóteses. Ele tinha o jornal para ler. Eu nunca me interessava pela situação internacional, não me dava conta do que acontece no mundo. Respondi que me dou conta muitíssimo bem e que, pelo contrário, esses problemas não me parecem estranhos um ao outro. Ele disse: o que eles têm a ver? Eu não soube responder, mas era o que eu sentia. 28 de janeiro. Hoje é o aniversário de Mirella. Passamos um dia tranquilo. Meus pais vieram para o almoço e veio também o pai de Michele, que é muito velho e todas as vezes afirma que este é o último evento familiar do qual participa. Nunca se sabe o que deve dizer, nunca se sabe o que dizer diante dessas palavras, porque pode vir a ser verdade. E quem é mais jovem quase sente vergonha por sobreviver. Parece uma falta de respeito. Estávamos todos de bom humor. Meu sogro instigava Ricardo a casar logo, porque assim ele teria tempo de conhecer o bisneto. Um macho, lembre-se, disse. Tem que ser macho. Meu sogro é um coronel reformado. Não dá valor às mulheres, nem à companhia feminina. Se fala delas, é de um jeito ávido e depreciativo que me fazia enrubescer quando eu era jovem. Também meu pai, sempre tão discreto, e até Michele, incitavam Ricardo a casar, com o mesmo objetivo. Talvez por terem comido e bebido muito, difundir-se no ambiente aquela atmosfera típica dos banquetes de núpcias, a qual, pensando bem, é um tanto inconveniente. De fato, Ricardo se sentia pouco à vontade. Defendia-se afirmando que não pode casar porque é pobre. E hoje em dia as moças não têm paciência de esperar que o noivo arranje um emprego, abra caminho no mercado de trabalho. Elas não são como você deve ter sido na idade delas, me diz frequentemente. Ao falar isso, usa um tom afetuoso, diferente do tom de Mirella. Sinto que me imagina de maneira diferente de como sua irmã me imagina. Também Michele hoje, à mesa, me elogiando, dizia: pois é, você é mesmo diferente das outras, mamãe. E sorria para mim como se eu fosse uma criança. Pedi-lhe que não me chamasse mamãe, e sim Valéria. Está bem, Valéria, ele disse de imediato, em tom de afetado zelo. Mas ouvir meu nome pronunciado por ele depois de muito tempo me provocou uma impressão tão bizarra que acrescentei rindo: eu estava brincando. No entanto, parecia natural que ele me chamasse assim durante o noivado e nos primeiros anos de nosso casamento, assim como nas cartas que me escrevia quando estava na guerra, na África. Minha Valéria, escrevia sempre. De fato, eu sempre pertencia a ele, aos meninos. Agora, porém, às vezes me parece estar ligada a todos, ainda que não pertença a ninguém. Creio que para ser feliz, uma mulher deve sempre pertencer a alguém. Eu dizia justamente isso a Mirella esta noite, ao ajudá-la a se vestir. Ela esteve tão infantilmente alegre durante todo o dia, tão contente com os presentes recebidos, que tenho a impressão de vislumbrar paz no horizonte. Mostrava-se contente por estar conosco hoje, estávamos todos juntos e, sem dúvida, sentia que é bom fazer parte de uma família. Uma família exprime uma força inelutável, descomunal, que para quem ainda é muito jovem, pode parecer opressiva. Por isso, eu quis que ela saísse serena, com minha aprovação. Talvez, se eu não contradizê-la mais, vou privá-la do gosto pela polêmica e assim também do desejo de uma atitude de rebeldia. Ela prometeu voltar às 11. Já são 11h15
Mas não vai demorar muito, tenho certeza. Estava tão graciosa em seu casaco vermelho, até me abraçou ao sair. É melhor eu parar de escrever, do contrário, não poderei esconder o caderno a tempo. Agora o mantenho trancado numa gaveta, onde conservo minhas recordações de infância e as cartas de Michele, numa gaveta que ninguém nunca abre. 29 de janeiro. Mirella voltou às 2 da manhã, ontem. Eu tinha adormecido vestida. Mostrou-me um relógio de ouro que ganhou de Cantone pelo aniversário. Ordenei-lhe que o devolvesse imediatamente, porque não se podem aceitar presentes do tipo, a não ser do noivo. Ela se recusou, acrescentando que mais uma vez errara em ser sincera. Eu disse que não a deixarei mais sair à noite, e ela respondeu que, se é por aquilo que temo, também é possível ter um amante durante o dia. Em seguida, me anunciou que a partir do dia 1º vai começar a trabalhar. 30 de janeiro. É terrível, não sei mais o que fazer, estou transtornada. Esta noite, Ricardo voltou para casa enfurecido e foi logo me perguntando: onde está Mirella? Perguntei o que ele queria e ele repetiu duramente: onde ela está? Ela havia saído. Ele me contou que havia brigado com Marina porque ela afirmava que Mirella é amante de Cantone. Não é verdade, exclamei, e garanti que se trata de mexericos, de maldades. Ricardo disse que Mirella foi vista saindo do prédio dele, no domingo à noite. Usava um casaco vermelho. Bom, vamos ficar por aqui. Muita informação. Esse drama dela com a Mirella, né? Esse conflito enorme que ela tem com a Mirella e aqui a gente vê outras coisas acontecendo. Lá no início, eu ressaltei aqui algumas coisas que eu acho pertinente trazer, mas eu tenho certeza que vocês também vão perceber outras coisas que às vezes eu não vou trazer aqui. E aí seria interessante de vocês colocarem algum comentário, alguma coisa que eu não fale aqui, até para enriquecer, né, esses nossos comentários em relação a esse livro, né, a essa personagem que a gente vem acompanhando, porque é interessante, né, assim, como eu sempre friso, lá na década de 50, mas hoje a gente percebe ainda muitas Valérias em muitas de nós. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar algumas coisas, né, da Valéria, porque acho que se reflete muito ainda ao nosso presente, tanto da própria Valéria, quanto dos filhos, quanto do próprio Michele, e é interessante a gente ter contato com essas situações para a gente poder refletir como que a gente, né, assim, como a gente está elaborando algumas coisas, né, nesse mundo que a gente está vivendo. E, bom, em termos do que aquilo que eu separei aqui para trazer, quando ela fala com relação lá no início, né, no 27 de janeiro, que ela reconhece que desde os 20 anos ela cuida somente dos filhos e que aparentemente, né, desse modo ela parecia cuidar dela também, ou seja, ela meio que se misturou, né, com os filhos, e cuidar dos filhos era cuidar dela, e aí já nesse momento ela já assume esse papel da mãe e já começa a esquecer que ela, atrás dessa mãe, é uma pessoa, é um ser humano, é uma mulher que também precisa de cuidados específicos, diferentes desse cuidado que ela oferece para os filhos. E ela achava também que oferecendo a experiência que ela teve, né, todas as experiências,
que ela de uma certa forma, ela estaria educando-os é, para pensarem e viverem as experiências dele da forma como ela viveu. Só que, só que não, né? A gente está vendo isso aqui muito claramente, principalmente é, em relação a Mirella. E aí ela fala, né? Ela ressalta que parece assim que ela aceitou, né, as coisas, tudo aquilo que ela foi vivenciando, mas sem se perguntar das causas das coisas de que acontecia e de que ela aceitava calada. E a gente já viu lá atrás, né, quando ela falou da mãe dela, que o tanto que ela se calava diante da educação que ela recebia. E aí ela não está vendo isso nos filhos, né? A Mirella, por exemplo, ela não aceita. E ela faz questão de diferenciar as experiências dela própria das experiências da mãe, como uma outra geração, outra proposta, outro pensamento, outras atitudes que, que estão gerando né, que está gerando esse conflito muito grande entre ela e Mirella e as contradições e conflitos da própria Valéria com ela mesma. E quando ela fala do quarto só para ela, interessante isso, né? Porque, olha, ela chega num ponto, né, de verbalizar isso para ela própria, né? No caso, materializando isso na escrita, que ela sonha em ter um quarto só para ela, porque realmente é isso, né? É a total falta de privacidade, a total falta de estar só, de fazer alguma coisa por ela mesma, de estar, de não estar o tempo todo disponível. E quando, gente, isso aqui, né, é incrível, ai, dá até uma gastura, né, de pensar que quando ela para ler alguma coisa, ou simplesmente não fazer nada e ficar olhando para o vazio, eles perguntam a ela o que ela estava pensando. Então, assim, ela não tem nem ela não consegue nem ficar em silêncio olhando para o nada, simplesmente por não pensar em nada. Ou se estivesse pensando mesmo nela própria, na vida dela, igual ela fala, né, em aspectos morais ou religiosos, ou mesmo políticos, ela não podia, né? Porque ela é a mamãe, ela é o papel, então ela tinha que estar sempre pensando em coisas práticas, ou era no escritório, ou era nas contas da casa, ou era no que ela tinha que cozinhar, ou naquilo que estava faltando para ela arrumar a casa, ou seja, né, ela não podia, ela não era vista como uma pessoa, né, ela não era vista como um ser humano que também é, que pensa que está conectado com o que está acontecendo no mundo. Não, ela tinha que pensar apenas naquilo que era o papel dela, né? Ela trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e era só nisso que ela podia pensar. E ela fala que isso a desgasta demais, claro que sim, porque ela manter uma uma aparência, né, ter que ficar, igual ela fala, fingir, né, ela ter que fingir que ela só pensa em coisas práticas, isso a desgasta muito, sim, porque ela não está sendo ela própria, ela não está sendo espontânea. A espontaneidade não cansa. Agora, você ficar tendo que sustentar um papel o tempo todo é altamente desgastante. A gente sustentar uma persona ou várias personas e não ser você mesma, né, você mesmo, é altamente desgastante. A gente gasta uma energia imensa fazendo isso. Então, assim, dá até uma coisa ruim, você só de pensar, né, sabe, um cansaço mesmo. A gente, né, quando a gente
ler isso daqui e se vai se colocando, né, no lugar dela ali escrevendo, realmente dá um cansaço muito grande dela ter que o tempo todo sustentar um papel, uma imagem, e que não é ela. Muito, muito desgastante. E quando ela fala do cinema, né, a gente vê aqui, né, essa visão muito machista da época, né, muito esse patriarcado que se instalou, né, de uma forma muito forte e que ainda era muito forte naquela época, é, que o marido, né, era motivo de gozação, de riso, de ver o marido ajudando a esposa na cozinha, lavando os pratos, né? Que aquilo era motivo de riso ali no cinema. E ao contrário, a mulher, quando ela estava trabalhando no escritório, não era motivo de riso. Aquilo dali não era, digamos que ela também poderia ter esse papel, ou até, de uma certa forma, talvez era um motivo de indignação, talvez, né? Porque a mulher, ela tinha o papel, né, da esposa e da mãe. A mulher não era para trabalhar fora. De uma certa forma, a Valéria, ela meio que foi meio avançada, né, nesse momento, né, de vida, nesse contexto que ela vivia, de trabalhar fora, porque a gente viu lá no início, quando ela visitou as amigas, nenhuma delas trabalhava fora, apenas a Valéria. A mãe dela, nossa, jamais podia imaginar uma coisa dessa, né? E achava um absurdo ela ter que trabalhar fora. Então, isso não era motivo de riso, pelo contrário, né? Era motivo de crítica. Então, ninguém ria. Agora, o homem ajudar a mulher nas tarefas de casa, nem pensar, né? Era motivo de gozação. E aí, assim, a gente traz isso para o hoje, a gente vê ainda muito desse pensamento ainda em algumas famílias. Mas também, que bom, né? Vemos muitas famílias também, né? Muitos homens já entendendo esse papel dessa parceria, né? Dentro da família, dentro ali de casa, que é, que ele mora ali, ele também tem responsabilidades ali dentro daquela casa, e que lavar os pratos, ajudar na cozinha ou na arrumação da casa, isso também pode ser tarefa do homem, mas como parceria, não como ajuda, né? Porque a gente ainda escuta muitos homens falando assim: ah, não, eu ajudo a minha esposa, como se isso não fosse responsabilidade dele, como se ele estivesse fazendo uma grande coisa, né? Falando assim, enchendo mesmo o peito, né? E falando, eu ajudo a minha esposa, como se isso fosse algo assim, olha, tá vendo? Eu ajudo, né? E não isso ser uma responsabilidade dele também. Então a gente ainda sente nessa fala um certo preconceito, um certo machismo, né? Mas a gente também vê, né, muita gente já assumindo como responsabilidade, não como uma ajuda, mas como uma parceria, né, como essa divisão real das responsabilidades de, né, que um lar ele nos pede. E um outro comentário aqui que ela fez com relação a relação entre filho e mãe e filha e mãe, né? Ela falou que ela acha que a relação entre o filho e a mãe parece que tem uma relação de confiança maior do que entre a filha e a mãe. Achei interessante isso. A gente não vai entrar aqui em detalhes, né? Mas porque ela falou que parece que sim, por pertencer, isso é uma percepção dela, né? Por pertencer a sexos diferentes, não adquirem uma familiaridade absoluta, né? Parece menos parentes. Então, por isso podem parecer mais sinceros, porque é diferente. A relação entre filho e mãe realmente é diferente. Ela fica num lugar diferente
em relação à mãe e à filha. E eu, né, assim, vou trazer aqui a minha percepção, porque ela já vem comentando aqui, né, que ela já está começando a assumir a possibilidade realmente de estar com ciúme de Mirella. Então, entre a relação mãe e filha, existe uma certa comparação, né? Existe uma certa, a gente pode dizer até uma certa competitividade, e a gente vê isso em algumas relações de mães e filhas. A gente vê isso, né? Hoje em dia, né? A mãe competindo com a filha em termos de físico, em termos de conquistas mesmo, né? Da questão da sensualidade. Tem mães que é, às vezes competem com as filhas até com relação aos relacionamentos amorosos. Então, assim, são situações, claro que, né, um pouquinho, não vou nem falar que são extremas, mas são situações mais específicas, situações que a gente pode dizer assim, que precisa de um olhar terapêutico, né, mais cuidadoso, é, mas que são relações ali né, que a gente sabe que existem esses problemas mesmo, mas aqui no caso da nossa, né, da Valéria e da Mirella, a gente vê também que existe uma projeção, que a gente já falou aqui diversas vezes, né, porque a Mirella, ela realmente ela se posiciona e está realmente assim a uns 3 passos à frente da Mirella, e que ela, de uma certa forma, tem isso dentro dela, reprime e projeta na filha de uma forma nitidamente, né, uma projeção da sombra dela na filha. Então, por isso que ela acha que a relação entre o Ricardo e ela é mais fácil, até porque ela também tem esse pensamento machista, porque ela viveu dentro de uma cultura machista, onde o homem é aquele provedor, o homem que trabalha, e o homem é, ele, né, de certa forma, ele pode, entre aspas aí, né, ter uma, entre aspas, mais uma vez, né, relacionamentos às vezes, né, mais, talvez até fora do casamento, e isso era uma coisa, não vou falar que era aceitável, mas em comparação com uma mulher, de ter, não vou falar nem que é uma relação fora do casamento, mas assim, do homem ser casado e ter uma amante, mas o homem ter relações íntimas com a mulher, com mulheres, às vezes antes do casamento. Isso para o homem não né, dentro do pensamento aqui, não era tão questionado quanto em relação à mulher, né, no caso dela aqui, que era o grande terror dela, da Mirella ter se relacionado sexualmente com o Cantone antes do casamento, porque isso ela ia se tornar uma mulher de má fama. Então a gente percebe isso, né, esse medo dela. E aí a gente vai ver lá na frente, né, a conversa que ela tem aqui com o Michele, como que isso é forte naquele contexto em que eles viviam. Tanto que ela não consegue, né? Ela fala que ela não ousa falar francamente com o Michele sobre esse tudo que está acontecendo com a Mirella. Ela está escondendo isso tudo e ela está assumindo a responsabilidade disso tudo e teme de estar errada, né? Porque ela está assumindo isso daí de acordo com o olhar que é dela, né? E aí ela não consegue dividir isso com o Michele. E realmente fica pesado, né? Porque ela não consegue, muitas vezes, manifestar a sua opinião para o Michele, né? Como se ela fala, né? Como que a opinião dele depende do humor dele. Em alguns momentos ele acha que as mulheres são muito exageradas mesmo, né? Que é preciso compreender a juventude, que é outra geração. E, por outro lado, fala que vai trancar a Mirella dentro de casa. Então, assim, ela não sabe, na verdade, o que o Michele acha, o que ele pensa, e ela fica com receio
de abordar o tema, né? E aí ela usa desse subterfúgio aí, desse estratagema, como ela fala, né? De fazer uma comparação, né? De como se fosse Mirella fosse a filha de uma filha aí que ele não conhece, de alguém de amiga dela, né? E a reação dele é muito interessante, né? Porque ele fala, eu não quero ouvir isso nem de brincadeira. Então, ou seja, olha o pensamento, né? Ainda bem machista aí, porque com o filho dos outros, o problema é de criação, o problema é disso, daquilo outro, né? Só que ele, né, não sabia que estava falando da própria filha dele. E aí o problema era da criação, era da falta da presença paterna, como ele falou lá da amiga viúva. Olha, né? Então, assim, é interessante como que, e eu acho que isso a gente ainda faz muito, né? Quando é com a família do outro, quando é com né, a situação tá distante da gente, a gente, né, arruma um monte de justificativas e tudo mais, mas quando a gente vive o drama dentro da nossa família, aí a coisa muda de figura. E aí, muitas vezes, a gente assume, né, essa posição que não quer ouvir falar isso nem de brincadeira. Então, assim, é, é interessante, né, como que a gente lida com essas situações. E, e aí a Mirella, nossa, a Valéria, ela fica, né, nessa situação aí de ainda é, sem ter condição de conversar isso com o Michele de uma forma mais, mais aberta. E, e ele tem uma fala aqui com ela, né, no final desse registro dela, que, que ele fala, né, que se ela fica pensando nessas coisas, né, que tipo assim, ela está desperdiçando o tempo dele com esse tipo de comentário, né, com esse tipo de pensamento, que se ela fica pensando nisso, é porque ela não tem nada o que fazer, né, é como se, porque assim, ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha que ler o jornal, ele tinha que se inteirar, né, do que estava se passando no mundo, né, e que ela não se dava conta do que estava se passando no mundo, né, como se ela não se interessasse por isso, né, porque ela é uma mulher e ela não se interessava por isso, e aí ficava fazendo esse tanto de elucubração com coisas que não pertenciam àquela família. E aí ela foi dura com ele. Ela falou: não, eu me importo sim, né? Eu me importo com o que está acontecendo no mundo, eu sei o que está acontecendo no mundo. É aquilo, né? Quando naquele registro anterior, ela fala, né, que se ela estivesse pensando em situações de moral ou política e tal, né, eles já logo queriam saber o que ela estava pensando, porque ela não podia pensar nessas coisas. Ela tinha o papel da mamãe que tinha que cuidar só das coisas práticas da casa. Ela não pensa no que está acontecendo no mundo, né, na situação do país, naquele pós-guerra. Então, assim, ela não, por ser mulher, e por ser mãe e esposa, ela não tinha que pensar nessas coisas, né? E ela não, e é como se ela realmente não pensasse nessas coisas, né? Por ser mulher, por ser a esposa e a mãe. Então, assim, em tese, a mulher não podia pensar nessas coisas. Ela não era como se ela fosse assim. A sensação que eu tive quando eu li esse pedaço é como se ela fosse só pensasse em coisas práticas e fúteis, né? E o homem é que pensava nesse tipo de coisa. Só que, só que não, né, gente? A mulher também, ela também pensava nisso, né? Então essa visão deturpada, né, da mulher naquela época. Hoje, sim, claro, isso já mudou muito, a mulher tá muito mais participativa, né, nas questões políticas, nas questões sociais, né, nas questões morais, religiosas, ou seja, a mulher hoje tem um pensamento crítico. E é interessante porque isso reflete lá na frente, né, quando ela
fala aqui do aniversário, do dia do aniversário, antes de entrar exatamente nessa questão do pensamento crítico, né, ela coloca aqui, né, que o avô, né, fala com o Ricardo que ele tinha que ter um homem, né, ou seja, é uma geração ainda anterior à dela, né, de um pensamento extremamente machista, bem ali, né, quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei me lembrando daquela época, né, em que as famílias, para ter o herdeiro só podia ser homem. Se tivesse uma mulher, ela não podia ser herdeira, né? Eu não sei se foi até no caso da Rainha Elizabeth, né, que eles, né, sempre aquela coisa do herdeiro homem, e, e aí acaba que ela herda o trono, o pai, né, morre muito cedo e ela herda o trono muito jovem, e isso sim, para a época foi uma coisa, né, mas não nem é o caso muito, acho que da Rainha Elizabeth, acho que assim, daqueles casos lá atrás, né, antes aí da nossa história, de que realmente só era válido o herdeiro homem. Então, assim, nasciam as mulheres e ainda assim, né, as mulheres tinham às vezes vários filhos, né, e eram várias mulheres, e aí a mulher ficava ali, né, era um filho atrás do outro para ver se nascia um filho homem. Então, a gente vê que isso remonta lá de trás, muito lá de trás, né, dos nossos ancestrais lá atrás, né, e como ainda esse pensamento estava muito forte, ainda na década de 50, não com relação a herdeiros e tudo mais, mas como se realmente, assim, o homem, né, o macho, como ele fala aqui, né, é que é a fortaleza, é aquilo que vai dar sequência na linhagem daquela família. Então, ainda é um pensamento, né, muito forte. E mais à frente, uma outra coisa que eu destaquei aqui, é que lá na mesa, né, e tal, o Michele a chama de mamãe, né, fala que ela era realmente uma mulher diferente das outras, né, porque realmente ela tinha pensamentos diferentes e tudo mais. Porque ela se casou, né? Isso surge porque o Ricardo fala que a mãe dele era diferente, porque ela suportou esperar que o pai ele conseguisse um emprego melhor, né? De suportar toda aquela fase inicial aí, tão limitada financeiramente, né? E que hoje as mulheres não estão querendo esperar isso. Exemplo muito óbvio que a gente está vendo aqui é a própria Mirella, né? Então, assim, é como se a Mirella também fosse o retrato dessa juventude, né, dessa geração que não quer esperar isso, né? Não quer ali entrar num casamento que ela vai ter que trabalhar, que ela vai ter que ter limitações financeiras, não, ela já quer entrar ali no conforto, né? E já com uma relação aí financeiramente bem confortável, é, e aí é que ele faz, né, esse comentário que a mãe dele era diferente, né? Ela foi diferente porque ela passou por tudo isso e suportou tudo isso. Né? E quando ele a chama de mamãe, né, ela pede, né? Enfim, ela consegue pedir a ele que não a chamasse assim, mas que chamasse ela pelo nome. E aí quando ele, né, assim, ele dá um tom mais afetado, né, para o nome dela, ela já acha estranho, né? Ela já acha assim que foi uma sensação bizarra, né? Ficou bizarro o nome na boca do Michele, o nome dela na boca do Michele, porque ela já desacostumou tanto, né, que ele falasse o nome dela, que soou muito estranho, soou de uma forma bizarra. Então, assim, meio que perdeu o sentido dele falar o nome dela, mesmo, né, que lá no início, quando eles eram noivos, no início do casamento, ele ainda chamasse de Minha Valéria. Mas foi distanciando, porque, né, de tudo aquilo que a gente já comentou lá atrás, ela já foi perdendo essa identidade,
sendo a mamãe, cumprindo aquele papel da esposa e da mãe, e meio que ela se distanciou da pessoa, do indivíduo, né, da mulher Valéria. E aí acho que assim, eu percebi, né, um certo distanciamento, inclusive nessa relação deles, na relação entre marido e mulher, porque ele não a vê mais, já tinha, ele perdeu tanto, né, o hábito de chamá-la de Valéria, que na hora que ele falou o nome dela, ele ainda colocou um tom, né, um tom assim mais afetado para falar, né, tipo assim, né, que tá bom, Valéria, né? Tipo assim, nossa, se isso é tão importante para você, né? Mas assim, é, né? A gente percebe aí que desconectou, né? Uma certa desconexão desse do Valéria, da mulher que ele amava, né? Da mulher que ele via, né? E de uma certa forma ele já colocou num lugar que já estava difícil de tirá-la desse lugar, né? E desse lugar da mamãe, simplesmente da mamãe. E essa fala aqui, logo depois, nossa, eu achei fortíssima essa fala, né? Porque é quando ela fala que quando ele chamava ela de minha Valéria, e aí ela fala que de fato, né, ela sempre pertenceu a ele e aos meninos. Olha aí, né? Ela se sentia como se ela pertencesse a eles, como se ela não fosse alguém separada deles. E que agora, mais ainda, ela estava ligada a todos, né? Ainda que ela não pertencesse a ninguém. E ela fecha esse pensamento falando que creio que para ser feliz, uma mulher deve sempre pertencer a alguém. Nossa, eu achei isso muito forte, porque para ela existir, para ela ser feliz, para ela se valorizar, para ela sentir algo, né, de bom e de prazer, de felicidade, ela tinha que pertencer a alguém. É como se ela não conseguisse ser feliz por ela própria. Ela sempre tinha que estar ligada a alguém para se sentir vista, feliz, existente. Nossa, eu achei isso aqui pesado. Confesso que eu achei meio pesado, né? Que eu acho que descreve muito é, como que ela se construiu, né? Ou seja, eu preciso de alguém para eu ser feliz, né? E ela estava passando isso para Mirella, né? E ela falou, e eu dizia justamente isso a Mirella naquela noite, né? Quando ela estava ajudando ela a vestir. E aí, quando eu falei daquele pensamento crítico lá, porque ela coloca aqui, né, que se ela não queria contradizê-la, né, a Valéria não queria contradizer a filha naquele momento, ou privá-la do gosto, né, pela polêmica, né, que ia privá-la do gosto da polêmica. Então, ela não queria polemizar nada, ela não queria contradizer, porque também, de uma certa forma, ela estava, como se ela tivesse tirando o desejo da rebeldia da filha, né? Ela achava que fazendo esse tipo de tendo esse tipo de atitude, ela também estava tirando da filha o desejo, né, de uma atitude de rebeldia. Então, assim, eu acho que eu entendi e eu vi isso exatamente, eu vejo isso, né, exatamente hoje, ao contrário, né, que é exatamente isso que a gente precisa instigar nos nossos filhos, né, ou educadores, de provocar esse pensamento crítico para que as pessoas, né, para que essa geração dessas crianças, desses jovens, tenham condição de saber o que querem mesmo, né, o que faz sentido. Não vou nem falar o que é certo, o que é errado, porque eu acho que isso também é muito relativo, mas o que realmente faz sentido para a vida de cada um, né? Se o que está acontecendo, né?
se ele considera aquilo uma atitude, aí eu vou usar o termo correta ou não, né? Se é antiética, né? Se é ético ou se não é ético, né? Eu acho que isso que é importante a gente trazer para essa nova geração, né? Que está vindo aí infelizmente, né? É algo que a gente tem visto que isso, né, teve uma geração que estava muito crítica, né, com esse pensamento crítico e tudo mais, talvez a minha geração, ou geração, talvez a minha geração e a geração próxima aí, mas eu acho que a gente teve esse momento, né, de ter esse pensamento mais crítico mesmo, mas hoje, né, com esse tanto de informação que está assim em forma de avalanche que cai sobre nós, né, através aí de redes sociais, né, do celular, que o tempo todo a gente tem informação de tudo quanto é tipo, de gente falando tudo quanto é tipo de coisa, que tem hora que a gente até assusta com aquilo que a gente escuta. É, a gente, falo por mim, né, eu temo muito por o que está sendo formado, né, na mente, né, e de pensamento e dessa coisa mesmo do discernimento, do bom senso dessas, dessas crianças e desses jovens, porque hoje pegar um livro e ler, é, a gente está vendo que isso está cada vez mais raro, né, na juventude. É muito mais fácil a gente rolar a telinha e ficar vendo aquele tanto de coisa, dancinhas no TikTok e tudo mais, ao invés de pegar um livro e ler com muito cuidado, com atenção e, e elaborar mesmo opiniões, né, e trazer aquilo dali para a vida e, né, e elaborar aquilo. Então, assim, né, eu estou colocando aí uma opinião pessoal aqui, né, é, que eu estou compartilhando e dividindo aí com vocês, que eu acho que isso é um pouco temerário e eu acho que, principalmente no ambiente educacional, né, no ambiente familiar, isso realmente precisa é, ser pensado hoje em dia, porque, né, que é aquilo, né, que tipo de seres humanos, né, nós estamos educando, porque eles é que vão estar lá na frente, né, nós não estaremos mais. Né, que tipo de ser humano que a gente está colocando aí no mundo, né? E, enfim, a gente já chegou aqui no dia 29 e 30 de janeiro, sem tantos comentários assim, porque simplesmente são comunicações, né? Porque a Mirella simplesmente fala que vai começar a trabalhar, né, no dia seguinte ao seu aniversário. A mãe quase enlouquece com isso. Ela chega às 2 da manhã, né, depois no dia do seu aniversário, e o próprio Ricardo, né, já fica aqui meio enfurecido porque ele brigou com a namorada, né, a Marina. Aqui a Marina entra em cena, já, né, um pouquinho mais próxima, já se fala no nome dela, que é a namorada dele, e que a namorada dele fala que a Mirella é amante do Cantone, né? Pois ela foi vista saindo do prédio dele no domingo à noite. Então, assim, o que uma menina de 20 anos de idade, né, está fazendo no apartamento de um homem mais velho, solteiro, sozinha? Então, né, aí assim, paramos por aqui. Vamos ver aí na próxima leitura, na 13ª, o desenrolar dessa situação. Então vamos deixar aqui no suspense, né? Mas isso para Valéria deve ter sido assim quase que uma bofetada no seu rosto, porque,
né? A gente vai saber aqui depois no desenrolar, né? Como que isso real, se isso é, se não é, mas só de ouvir isso da boca do filho, e se tá, né? E se foi um comentário da namorada, isso quer dizer que não é só a namorada que está sabendo, né? Então, assim, o grande temor dela pode estar realmente acontecendo. E aí isso para ela é muito, muito difícil. Ficamos por aqui. Na próxima leitura, que vai ser a 13ª leitura, a gente continua e vamos ver aqui como que isso tudo vai se desenrolar. Obrigada mais uma vez por por estarem acompanhando, e como eu gosto, né, sempre de falar, aqui é uma leitura comentada de acordo com as minhas reflexões, com aquilo que toca, que mexe ali no fundo, dentro daquilo que eu percebi, mas é claro que são percepções pessoais, eu trago algumas coisas aí dentro da psicologia analítica, mas é importante também que vocês abstraiam, né, que vocês expandam, né, esses meus comentários e também tragam os seus. Muitas vezes eu posso fazer comentários aqui que vocês podem trazer comentários acrescentando ou até não concordando, né? Claro, né? Isso aqui é livre e a proposta é essa mesmo, que a gente traga, que esse livro, né? Tudo que está sendo lido aqui possa também trazer pensamentos, sentimentos em vocês, né? Porque a proposta é isso mesmo, é essa reflexão e trazer para o nosso dia a dia, né? Para o mundo de hoje, né? 70 anos depois, será que a gente ainda tem muito de Valéria em nós? Será que a gente ainda tem muito de Michele em nós? De Mirella, de Ricardo, ou seja, né? Como que a gente está vendo isso hoje em dia? Muito obrigada. Então, até a próxima leitura. Até mais.